Olá, bom dia, meus irmãos. Eu vou fazer a palestra do mês aqui, que o tema é Parábola do Credor Incompassivo ou do Parábola do Servo Mau, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 3. O capítulo 11, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Mas antes vamos fazer uma prece de início. Deus de infinita bondade e justiça, pedimos que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizamos nesse momento. Que a paz de Jesus abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir esse estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo não tem o título, mas aqui é a parábola do credor incompassivo. Incompassivo quer dizer aquele que não é dotado de compaixão, é sem compaixão, né? Ou parábola do servo mau. Então, primeiro vamos entender o que é parábola, né? Então, parábola, segundo, eu estou seguindo esse livro aqui, ó, As Parábolas do José de Souza Almeida. Segundo o livro do José de Souza Almeida, parábolas no dicionário, Aurélio diz assim que é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. E aí a questão é, por que Jesus falava por parábolas, né? Então, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 10 a 15. Diz assim lá em Mateus: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, eu gosto sempre de fazer essa reflexão de que será que nós estivemos lá, ouvimos diretamente de Jesus a parábola, e nós somos aqueles que não entendemos a parábola de Jesus? Né? Eu não sei, né? Há 2000 anos atrás, onde é que eu estava? Mas eu gosto de fazer essa reflexão porque com certeza não é a primeira vez que a gente ouve essa parábola. E qual é o ensinamento? Qual que é a revelação divina que existe por trás desse ensinamento, né? Outra coisa que eu gosto de refletir é entender o que faz Jesus contar uma parábola. Aqui nesse caso, se você olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola no item 3 lá, que Jesus conta, fala que está em Mateus, no capítulo 18, no versículo de 23 a 35. Mas o que vem antes desse capítulo não, desse versículo 23? É o que está lá no capítulo antes, no capítulo do Evangelho, no capítulo 10 do Evangelho, no versículo 22, do 21 ao 22. Conta-se lá de Mateus, né? Lá no capítulo 10, no versículo 3, conta assim, ó. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então aqui, ó, Jesus, após falar essa passagem aqui, no versículo 22, que eu não sei se vocês percebem, que Pedro pergunta, né, a Jesus: será que eu devo perdoar até 7 vezes?
Mas Jesus fala assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui no caso, esse vezes aqui é acrescentado, né? Está no Evangelho. Nas minhas Bíblias que eu andei pesquisando, não tem esse último vezes aqui. Para a gente entender, é assim, lá na época de Jesus, a atitude dos judeus era perdoar no máximo 3 vezes. Se alguém devesse alguma coisa, ele poderia cobrar até 3 vezes. Na quarta não tinha esse negócio de cobrar mais uma vez. Então você vê assim que o limite de Pedro já é, né, ele é considerado um misericordioso, porque ele está se propondo a perdoar até 7 vezes. Então o irmão poderia pecar contra ele até 7 vezes. Então aí sim ele perdoaria. Mas Jesus está falando para ele assim, ó, não te digo que até 7 vezes. Né? Aqui a resposta segundo os Espíritos, Jesus fala assim, aqui é 70 vezes 7 vezes. Se a gente fosse limitar o que está na Bíblia, seria 70 vezes 7. 70 vezes 7 seria 490, que seria um número astronômico de absurdo de perdoar para os judeus naquela época. Por quê? Só perdoava até 4. Perdoar 7 era uma coisa fora do contexto. Perdoar 490 era uma coisa absurdamente fora, mais fora ainda. Mas vocês percebem que os espíritos acrescentam esse vezes. Então não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. No meu entendimento, eu entendo que é 7, né, 70 vezes 7 vezes, quer dizer 70 elevado à sétima potência. 70 elevado à sétima potência, pela minha conta, dá 8 trilhões, 235 bilhões, 430 milhões de vezes que se deve perdoar. Para vocês entenderem, né, para ficar bem claro que aqui, esse capítulo 10, o título é Bem-aventurado os misericordiosos. Então, para ficar claro que existe uma diferença entre perdoar ou perdão, né, e misericórdia. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A introdução desse capítulo 10, né, cita Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muita gente não entende o que quer dizer isso. Para entender isso, tem que entender o que é bem-aventurado. Livro dos Espíritos, questão 170. O que diz lá? O que Kardec pergunta aos espíritos? O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Aí os espíritos perguntam: espírito bem-aventurado, espírito puro. Vamos entender? Então, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós encarnamos, né, em 5 escalas de mundos espirituais. Hoje, nós estamos aqui no segundo mundo espiritual, que é o mundo de expiação e provas. Mundos primitivos, expiação e provas, mundos regeneradores, ditosos e felizes, celestes e angelicais. Quando ele está falando, a pergunta do Kardec, 170, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, nós vamos reencarnar nesses mundos aqui, inferiores, né? Mundos medianos, mundos bons, até aqui ainda encarnamos. Depois daqui não preciso mais encarnar, porque aqui é quintessência, é mundo espiritual, reino dos céus. O que fica sendo o espírito após a sua última encarnação? O espírito que já está lá no mundo ditosos ou felizes, como é que fica depois da sua última encarnação? É isso que Kardec está perguntando. Aí ele fala, serão espíritos bem-aventurados ou espíritos puros. É isso que está dizendo. Então, bem-aventurados os espíritos, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Né? Por quê? Eles alcançarão a misericórdia. Então, nesses mundos aqui que nós vamos viver e reencarnar antes, nós vamos aprender o que é
perdão, para que a evolução do perdão se torne misericórdia. É isso que Jesus está falando. É que Jesus não está negando que um dia nós seremos misericordiosos. Não. Nós alcançaremos a misericórdia quando adentrarmos ao reino dos céus, porque Deus é misericordioso. Nós temos que aprender aqui nesse segundo mundinho de expiação e prova o que é perdão. Por isso que o Pedro não entendia o que era perdoar. Ah, mestre, eu devo perdoar o meu irmão. Quantas vezes que ele pode pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí ele fala, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se for dentro da Bíblia, 490 vezes. Mas aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos acrescentam mais uma vez aqui, né? Então é 70 vezes 7 vezes. Né? É 8 trilhões de vezes? 8 trilhões, 235 bilhões, 430 milhões de vezes. Perdoar essa quantidade de vezes, isso é ser misericordioso. Por isso que Jesus, na sequência dessa fala dele, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, é o gatilho, porque Jesus começa a contar essa parábola. Então, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o amar o próximo como a si mesmo, né? E ele vai contar, então, a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler aqui do livro do José de Souza Almeida, que a fonte é um pouquinho maior, facilita para a minha leitura. Então ele conta assim, a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Então, incompassivo, né, é aquele que não tem, não tem compaixão, ou é sem compaixão, né, como havia falado. A palavra conservo aqui nessa passagem, nesse livro que eu estou lendo, o conservo é o servo da mesma categoria, né? São irmãos de servidão, tá? Essa parábola aqui é classificada dentro de assuntos domésticos, mas é importante a gente perceber aqui, né, nessa parábola, que ele mostra a questão, Jesus está reafirmando a questão da misericórdia. Que então, para que nós sejamos misericordiosos no futuro, devemos aprender a perdoar. No mundo de expiação e prova, nós devemos aprender o que é perdão. Outra coisa que eu falei lá na leitura, né? Qual que é o significado de parábola, né?
na parábola, então, ela tem sempre um significado, uma revelação, né, de realidades de ordem superior, por comparação, né? Então, toda parábola, ela tem os personagens, e os personagens representam uma revelação para nós, né? Então, aqui na parábola, ele faz por comparação, por isso que ele fala, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é esse rei? Né? Então, por semelhança, esse rei é Deus, né? Que resolveu ajustar contas com seus servos. Quem são os servos, os conservos dessa parábola aqui? Somos nós, a humanidade, né? Os espíritos sujeitos a ajustar contas com Deus. Então, passando-se a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Nos dias atuais, nós não temos muita ideia do que é um talento. Por isso que tem depois a parábola dos talentos, né? Mas aqui, eu acho que ela é mais significativa, porque ela fala nesse volume de 10.000 talentos, né? Quanto que equivale um talento? Então, um talento de prata, na época de Jesus, equivalia a 6.000 denários, 6.000 dinheiros, ou 6.000 dracmas, né, que era a moeda grega. O denário era a moeda romana, e chamada também de dinheiro. Então, 6.000 denários, dinheiro ou dracmas, né, era o valor de um talento de prata. Uma dracma, ou um denário, ou um dinheiro, correspondia a um dia de trabalho, de forma que um talento era equivalente a aproximadamente 20 anos de trabalho. Então, esse rapaz, esse servo, devia ao rei 10.000 talentos, o equivalente a 200.000 anos de trabalho. Então, como é que nós podemos pagar uma dívida desse tamanho? 200.000 anos de trabalho. Nós, se muito sobrevivermos, né, até 100 anos de idade, não chegamos a 200.000 anos. Outra informação é assim, com um dracma, ou um denário, um dia de trabalho, você comprava uma ovelha. Com 5 dracmas ou 5 denários, você comprava um boi. Com um talento de prata, você comprava 6.000 ovelhas, ou 1.200 bois. Se a dívida era 10.000 talentos, então era correspondente a 60 milhões de ovelha, ou 12 milhões de bois. Então, só para vocês terem uma ideia de valor, o que correspondia. Então, eu estou falando de talento de prata, porque na Bíblia não fala qual tipo de talento que era. Mas se fosse talento de ouro, a dívida seria 30 vezes mais. Então, em vez de dever 200.000 anos de trabalho, ele estaria devendo 6 milhões de anos de trabalho. E se fosse em talento de ouro, ele equivaleria a 1.800 bilhões de ovelha, ou em bois, 360 milhões de bois. Então, para vocês terem uma ideia, qual é que era o valor da dívida desse servo para com o rei. Aí, não tendo ele como pagar, né, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então, aqui, vendesse tudo que ele tinha, não daria para pagar. Essa é a realidade. Né? Mas o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, a palavra compadecer, né? Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, se você entender que o rei é Deus e que os servos somos nós, devedores, né? Ele não está falando que, o servo não está falando que não vai pagar, ele está se comprometendo a pagar. Ser paciente, então assim, quantas encarnações eu vou ter que ter, né, para poder saldar a minha dívida para com Deus? Se eu tenho uma dívida de 10.000 talentos ou de 200.000 anos de trabalhos, quantas encarnações eu vou ter que vivenciar para pagar esse débito? Não é? E aí,
Mas o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou, né, embora e perdoou-lhe a dívida. Né? Então, olha, é o que eu sempre digo, né? Nós, quando desencarnamos, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros dessa vida aqui. O que é isso? Suplicar, né? Rogar a Deus para que perdoe as nossas dívidas. Deus é soberanamente justo e bom e é misericordioso. Ele vai perdoar as nossas dívidas desde que nós nos arrependamos. Ó, mas aqui tem um agravante, porque o servo quando sai, né, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, seus colegas, né? Porque naquela época ser servo era normal, né? Então ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Né? Ele fez a mesma coisa que o outro já tinha feito. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Naquela época poderia fazer isso mesmo, né? Prender, tomar a mulher, os filhos e os bens que a pessoa tinha para saldar a dívida, ou botar o cara na cadeia, né? Até que pagasse a dívida. Não sei como é que a pessoa pagava a dívida estando preso, mas, né? Ficaria preso. Vendo os seus companheiros, outros servos, né, que viram a situação lá, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, esses conservos, esses companheiros, somos também nós, humanidade, porque nós olhamos as coisas que acontecem nesse mundo, nós achamos que é injusto determinadas coisas, né? E nós rogamos a Deus para que Deus, né, se entreponha, né? Ele vem interceder a causa. Então, né, foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Né? Então, uma coisa é você suplicar, né? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Ou seja, o que é isso? Né? Às vezes, nós pedimos para Deus para que Ele perdoe as nossas dívidas, né? Que Ele perdoe os nossos pecados. Não é assim? Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensina desse jeito, não é mesmo? Né? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos aquele que nos tem, né, ofendido, ou por quem aqueles que mantêm dívida conosco. Não é assim? Ó, tá lá no Pai Nosso. Nós nos comprometemos, tem gente ainda que fala assim, ó, Pai, perdoa as nossas dívidas, na mesma medida perdoarei aqueles que me devem. Ou Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós, né, perdoaremos os nossos ofensores. Ou na mesma, tem aqueles que falam na mesma medida, né? Não dá para ser na mesma medida, que a distância que existe entre o nosso compadecimento com a de Deus é muito diferente. Né? Por isso que essa parábola é para a gente entender a diferença entre perdão e misericórdia. Deus é misericordioso, nós não somos misericordiosos, mas nós devíamos aprender a perdoar. Nós somos o reflexo de Deus. Se Deus perdoa, por que eu não posso perdoar? Se Deus perdoou o servo dos 10 mil talentos, por que ele não foi capaz de perdoar o seu conservo de 100 denários, 100 dias de trabalho? Ele devia 200 mil anos de trabalho. Por que ele não foi capaz de perdoar? E indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se não íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Não é? Olha. Às vezes as pessoas querem entender, né? Por que falar indignante, seu Senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida.
Olha, por isso que a gente tem umbral, né? Quer dizer, nós temos no umbral, nós temos as falanges. Então, às vezes, quando a gente desencarna aqui desse mundo, nós vamos parar lá no umbral e padecemos a nossa falha, a nossa dificuldade, né? Eu gosto muito de parábola porque nas parábolas tem essas revelações que está mostrando como que é comparado ao reino dos céus. Como é que o sujeito quer um dia adentrar ao reino dos céus se não aprendeu a perdoar o seu irmão? Ainda Jesus não fala assim, ó, se estiverem indo, né, apresentar as oferendas, né? Mas se tiver ainda alguma coisa a acertar com o teu irmão, deixa a oferenda ali e vá lá. Se acerte com o seu irmão, perdoa enquanto estás a caminho. Qual o significado disso? Cada encarnação nós temos uma oportunidade de reencontrar aqui, nesse mundo que estamos encarnados, com os nossos desafetos de vidas passadas. Então nós não devemos deixar a dívida a rolar. Nós devemos saldar os nossos débitos enquanto estamos aqui encarnados, antes de oferecer, né, fazer oferenda a Deus. Né? Porque ao nos apresentarmos ao reino dos céus, vamos estar de alma limpa. Não podemos continuar guardando mágoa contra o meu irmão. O que é mágoa? Má água. Né? Quando eu aprisiono a má água dentro de mim, ela apodrece. Então não posso, eu tenho que me livrar dessa água, eu tenho que fazer com que a água circule, a água que circula é água limpa. Né? Então entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Então por isso que nós temos um processo reencarnatório, encarnamos, reencarnamos várias e várias vezes. Puxa, lembra no comecinho que eu perguntei, será que eu estava ali no pé do monte escutando Jesus contar a parábola e não entendi a diferença que Jesus está falando aqui, a diferença entre perdoar e, né, ser misericordioso? Mas é o que eu tenho que aprender a perdoar aqui nesse mundo aqui. Será que eu não entendi ainda? Será que eu repito Pai Nosso tão automático que não entendo que Jesus está falando de perdão, né, para com o meu irmão? Por isso que ele está aqui, ó, amar ao próximo como a si mesmo, no capítulo 11. Né? E ainda Jesus termina assim, ó, assim também meu Pai Celeste, né, a Deus aqui, ó, Jesus já está lembrando, né, vos fará. Então ele fala no comentário lá no começo que o reino dos céus é semelhante a um rei, e aqui, para finalizar, Jesus fala assim também meu Pai Celeste. Então ele já está trazendo a tradução de quem era o rei na parábola, né, que é o Pai Celeste. Então assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Então essa é uma parábola muito transparente que está mostrando, né, primeiro, assim, a necessidade da prática do perdão. Eu sei que parece que é difícil perdoar, mas a proposta é essa, né? Como é que eu vou ser misericordioso lá, né? No mundo ditosos e felizes, eu já vou ter aprendido o que é ser misericordioso. Mas aqui, ó, no mundo de expiação e prova, eu ainda preciso aprender o que é perdoar. Né? E de reconciliar-se com seu irmão enquanto estás a caminho. Né? Então aqui essa parábola eu acho legal que ela faz essa reflexão. Né? E outra coisa que eu separei aqui, que eu achei legal nessa passagem, é uma afirmação. Né? Olha lá, que fala assim, ó, todavia não se pode esquecer que não é Deus quem castiga. As leis de Deus se exercem com rigor e precisão. Cada qual colhe o que semeou. Assim, não há propriamente perdão das faltas cometidas, mas o ressarcimento delas pela prática dos atos meritórios. Então, não é castigo de Deus, né? É reconhecimento das nossas faltas. Nós erramos. Nós, como somos criados espíritos simples e ignorantes, vamos reencarnar em todos esses mundos, um dia chegarmos ao reino dos céus. Né? Somos atraídos pela lei de amor.
Então, a cada vez que eu deixo de seguir, né, a vontade de Deus, deixo de fazer a jornada do Espírito pela lei de amor, e que eu me desvio do caminho e da vontade de Deus, né, se eu não vou no caminho da luz, eu vou a caminho das trevas. E se eu entro nas trevas, eu me encontro em dívidas. Então a lição ela é bem simples, né, para a gente entender. Então, assim, ó, que possamos refletir, né, e continuarmos no caminho reto, né, da vontade de Deus. Vou fazer as vibrações aqui para deixar gravado, para quem precisar no trabalho da casa. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos elevar o nosso pensamento para Deus e fazer as nossas vibrações. E agora, nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações, doando o que temos de melhor aos nossos irmãos. Harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Prece final. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus, nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem, pela paz e o amor que nos envolve agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.